No programa de hoje, uma entrevista especial com o desembargador Luiz Mendonça. Durante o papo com o jornalista Euler Ferreira, o magistrado fala sobre o planejamento estratégico e os projetos na área de conciliação do Poder Judiciário sergipano. São os destaques do Sergipe Justiça que está começando agora. O desembargador Luiz Mendonça é o presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais e Soluções de Conflitos do Tribunal de Justiça de Sergipe. Ele recebeu o jornalista Euler Ferreira para falar sobre o trabalho que o Poder Judiciário tem desempenhado nessa área. Vamos acompanhar? Desembargador Luiz Mendonça, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe já tem um trabalho desenvolvido na área da conciliação. Como é desenvolvido esse trabalho aqui? Olha, esse trabalho ele vem sendo desenvolvido há algum tempo, em gestões anteriores, e tem hoje um trabalho extremamente consolidado. O desembargador Claudélia também tem contribuído muito com isto para que cada vez mais essa conciliação ela tenha um destaque no cenário nacional. Todos têm conhecimento de Sergipe ser um estado pequeno, o que facilita a organização de todo o tribunal. Temos um planejamento estratégico que falarei posteriormente, que sempre sinaliza e dá um orientador para uma sequência. Então, de todos os trabalhos desenvolvidos, para que não ocorra interrupção, para que seja permanente. E a insistência no certo sempre leva a um resultado extremamente positivo. A administração do Tribunal de Justiça de Sergipe é extremamente democrática, é discutido com todos, é levada ao conhecimento de todos. E as decisões mais importantes sempre são tomadas em grupo. Então todos opinam, todos dão o seu entendimento, e as coisas menores a administração segue. É um normal, colegiado que se entende bem. Se entende bem. Todos aqui é uma família. 13 desembargadores é o número de algumas famílias no passado. Hoje as famílias são menores. Então todos têm o maior interesse em contribuir, colaborar para haver a melhor participação do tribunal no cenário nacional. A busca do entendimento, esta conciliação também, ela é necessária que ocorra dentro da própria instituição. Ela tem que ser uma administração pacificada, ordeira, organizada. Os servidores também, sempre tem que se olhar os servidores, sob pena de fracassar todo e qualquer projeto. Então, a conciliação, ela tem que partir da casa, ela tem que partir de casa. E nós damos um bom exemplo para isto, entendeu? Isto tem evoluído de forma expressiva no cenário nacional. Então, a gente vê que as administrações do Tribunal de Justiça é uma sequência organizada, cronometrada, sempre em prol da sociedade, dos servidores como um todo, e isto é a receita para o resultado positivo que é observado, é elogiado, é incentivado, estimulado pelo CNJ e pela população, que agrada muito este tipo de administração. Eu acho interessante que existem incentivos a conciliações, inclusive com mutirões temáticos para a conciliação. Exatamente. Os mutirões temáticos, você trata muito bem isso, nós já temos repetido com a participação de instituições financeiras, de empresas que têm aqui no Estado uma clientela grande e que leva a facilitar aquele entendimento para pacificar, enfim, harmonizar tudo aquilo que está sob a observação e o crivo do Judiciário. Também é muito importante, Euler, nós temos acompanhado nos outros estados, alguns já em estado bem avançado, o pré-processual. O pré-processual ele tem por finalidade também pacificar a sociedade. E antes da pessoa chegar a ajuizar, eles buscam estas soluções que
todos sabemos que um processo tem um custo elevado para os tribunais. O que tem o menor custo, que demonstra uma administração enxuta, eficaz, competente, que tem o menor custo por processo, é o Estado de Sergipe. Alguns estados, um processo chega a custar mais de R$7.000. O que eleva muito o custo da administração do tribunal e do judiciário como um todo no cenário nacional. Então, essa parte extraprocessual ela é muito importante porque o custo para o tribunal é praticamente irrisório. É um freio que estanca o acesso ao judiciário. E o estancar não é de forma truculenta, não, é de forma democrática, onde é discutido, onde as partes se entendem, e a aprovação tem sido muito positiva no Estado de São Paulo. E olha que nós vivemos um mundo em que todos vivem em conflito, né? Exatamente. Até dentro de sua casa o senhor tem conflito, vê um programa de televisão, o senhor vê o conflito, no seu trabalho também. Há um estímulo, às vezes até à violência, ao conflito. As agências financeiras, nós chegamos a discutir com eles quando levavam questões para serem discutidas, e eu disse a eles muito claramente que a forma que eles estão atuando não está estimulando a conciliação. Ora, é pago por peças, quando deveria ser pago àquele que está representando os interesses daquela instituição financeira pelo resultado, pela conciliação, pelo entendimento, finalmente. Quando você paga por peça, você estimula que o advogado ele renove cada vez mais a luta em defesa do direito do seu constituinte. E às vezes a luta não é favorável. É importante que haja o entendimento. E a sociedade, quando ela é pacificada dentro do Poder Judiciário, evita que se prolongue essa dissidência externamente que poderá chegar à violência. Então, essa pré-processual, que na verdade, como ocorre, como está ocorrendo essa fase pré-processual, isso demonstra a falência do Estado como um todo, em não contribuir para que estes freios, a exemplo de PROCON, os órgãos de controle estatal, os órgãos de controle nacional, as empresas de telefonia móvel ou fixa, que eles não operam a fiscalização com eficiência e deságua tudo isto no Poder Judiciário, chegando ao Brasil, no momento, a ter um número de processos superior a países bem maiores que o Brasil. Para se ter uma ideia, o Brasil tem mais processos em andamento do que toda a Europa juntas. O Brasil tem mais processos juntos do que os Estados Unidos e o Canadá. Depois do intervalo, o desembargador fala sobre o planejamento estratégico da Justiça de Sergipe. A gente volta já.